Fala, tropa, tô na área para trazer as análises dessa terça-feira, dia 8, tá? Onde temos aqui muitos jogos mesmo para poder analisar, porque teremos Champions League, como vocês já estão vendo aqui, Arsenal e Real Madrid, né? Além disso, teremos também Bayern de Munique e Inter de Milão. Pô, são os dois confrontos dessas quartas de finais de Champions League mais equilibrados, né, velho? O absurdo mesmo será esses dois jogos no mesmo horário. E tem várias apostas para esses dois jogos aqui, tá? Que eu vou comentar para vocês. Além disso, teremos Championship com Leeds, que você já sabe qual vai ser o padrão. E aí temos Sul-Americana e Libertadores. E, velho, são muitos jogos de Sul-Americana e Libertadores. Botafogo, os brasileiros, principalmente, né? Botafogo, Grêmio, Vasco, cara, Corinthians, muitos jogos e eu vou analisar todos eles aqui para vocês, tá? Todos eles eu vou estar analisando, então já curte o vídeo, já se inscreve no canal. Cara, só para você ter ideia, nessa terça-feira, só de pré-jogo, eu já tenho 8 apostas. 8 apostas. Se você quiser ter acesso a todas essas apostas de pré-jogo e ainda ao vivo, tudo que eu faço, todas as apostas que eu faço, entre no Clube dos 5%, o link tá na descrição, beleza? Vamos lá, vou começar com as análises. Vou começar logo com Libertadores, tá, galera? Vou deixar aqui por final a Champions League. Vou começar com Libertadores, com os mandantes favoritos, que não são poucos, né? São muitos jogos. Mas calma, nem todo jogo você vai apostar na vitória, tá? Nem todo jogo você vai apostar na vitória. O que é que eu quero falar para vocês aqui inicialmente para a gente começar com essa análise da Libertadores Sul-Americana? O fator casa nessas competições são bem relevantes, tá? Conta muito. Os times que vão jogar fora de casa sofrem bastante para ganhar. É só a gente olhar até mesmo os brasileiros quando foi atuar fora de casa, né? Até os que ganharam tiveram muita dificuldade para poder vencer. O Palmeiras venceu por 3-2, mas teve muita dificuldade contra o Sport Cristal. O Flamengo contra o Deportivo Táchira, uma viagem muito longa. O time parecia estar bem desgastado, né? Jogou melhor, mas sofreu para ganhar, fez um gol e quase tomou um empate ali no finalzinho. O São Paulo, porra, sofreu pra caramba. O próprio Botafogo contra a Universidade do Chile sofreu bastante. Então, assim, a maioria dos times, Fortaleza em casa que pegou um Racing que atropelou, né? Mas a maioria dos times, quando joga fora de casa na Libertadores Sul-Americana, sofre bastante. Então, o fator casa eu costumo levar muito em consideração na própria Libertadores e na Sul-Americana, tá? Por isso que eu coloquei aqui a maioria dos jogos de hoje, os favoritos do dia jogando em casa, beleza? Mas, óbvio que a gente tem que analisar cada cenário. Por exemplo, o Botafogo aqui vai enfrentar o Carabobo. Cara, eu já falei isso aqui várias e várias vezes, né? Os times brasileiros que jogarem contra times venezuelanos, eu vou estar apostando contra os times venezuelanos. Sempre, tá? Sempre eu vou estar apostando contra os times venezuelanos. A não ser que tenha uma altitude. Que não é o caso, né? Não tem. Então, porque a superioridade dos times brasileiros é gigantesca, né? O nível de investimento é completamente diferente. A qualidade de jogo, a qualidade tática é completamente diferente. Então, os times brasileiros são bem superiores. No caso do Botafogo aqui, o Botafogo perdeu o primeiro jogo para a Universidade do Chile, tá? Então, a necessidade de vitória, que não está aparecendo a classificação, mas a necessidade de vitória do Botafogo aqui para esse jogo é muito grande. E não só vencer, o Botafogo precisa fazer saldo, né? Precisa fazer saldo de gol. Porque está em um grupo muito complicado. É um grupo que tem Estudiantes e Universidade do Chile. E eu digo para você que a Universidade do Chile é inferior ao Estudiantes, tá? O Estudiantes é um time melhor do que o time da Universidade do Chile. Então o Botafogo precisa fazer o resultado em casa e precisa fazer saldo para buscar a primeira colocação no grupo, que será difícil, tá? Então vai enfrentar um Carabobo, o Carabobo é o saco de pancada. Eu assisti o jogo do Estudiantes contra o Carabobo, inclusive nós apostamos, eu mandei no clube também no ao vivo, né? O handicap menos 0,25 do Estudiantes, pagando 1,65, ganhou de 2-0, velho, o Estudiantes. E aqui eu acredito na vitória do Botafogo ainda no primeiro tempo, tá? No jogo tá pagando 1,14, tá pagando muito pouco. Então no primeiro tempo tá pagando 1,55. Eu vejo uma boa cotação, tá? Para o Botafogo vencer o primeiro tempo. Porque realmente o nível do Carabobo é muito inferior, é muito fraco. O Estudiantes amassou o Carabobo jogando na Venezuela. Imagina o Botafogo jogando em casa no tapetinho, né? Então, gosto de estar a favor da vitória do primeiro tempo do Botafogo. O Grêmio vai enfrentar pela Sul-Americana o Grau, né? Também em casa é favorito e o Grêmio precisa dar uma resposta para o seu torcedor porque não está fazendo bons jogos, né? Perdeu agora no Brasileirão e precisa se recuperar, realmente entregar
principalmente por jogar em casa. Vai enfrentar um time também bem inferior, tá? Vitória do Grêmio é uma boa aqui, beleza? É o único mercado que eu gosto de atuar. O Independente vai atuar contra o Boston River. Cara, eu confesso que eu assisti só um jogo do Boston River, que foi contra o Bahia, né? Que o Bahia venceu dentro de casa por 1-0 na pré-Libertadores. E foi um jogo onde o Bahia até teve uma certa dificuldade, né, para poder vencer. E eu confesso para vocês que eu não conheço o time do Independente, tá? Eu não conheço, não assisti ainda esse ano o time do Independente. Então, é um jogo que eu vou estar assistindo no ao vivo, né? Esses 3 jogos das 7 horas. Eu vou estar assistindo no ao vivo e eu deixei para atuar no ao vivo, mas baseado no que eu já ouvi falar, baseado nos programas que eu assisto, também no histórico, né? O Independente é sim favorito para esse confronto, ainda mais por jogar na Argentina, por jogar em casa. Mas eu não fiz nada de pré-jogo aqui por conta da falta de conhecimento, realmente assim, assistir. Eu ainda não assisti esse time do Independente a jogar. Outro jogo que eu vou estar de olho no ao vivo é o jogo aqui do Penharol contra o Bulu Bulu, né? O Bulu Bulu venceu o primeiro jogo, se eu não estou enganado. Deixa eu até confirmar aqui. Deixa eu só confirmar aqui. O Bulu Bulu venceu o Olímpia, né? Venceu o Olímpia por 3-2, um gol ali no final do jogo, foi isso mesmo. E o Penharol perdeu, né? O Penharol perdeu aqui para o Vélez, tá? Por 2-1. Então é um jogo muito importante para o Penharol essa vitória, porque contra um adversário direto aqui para a classificação, o Bulu Bulu, que é um time que é tido por muitos como uma zebra muito grande, mas vem de uma grande vitória dentro de casa. A cotação para mim está muito baixa, né? 1,13 para o Penharol. Então é um jogo que eu vou estar acompanhando ao vivo para ver se vale a pena aproveitar essa vitória do Penharol no primeiro tempo, né? Se vale a pena, porque realmente o 1,13 não dá para atuar no pré-jogo de jeito nenhum. Então a única coisa que dá para olhar é a vitória no primeiro tempo. Mas será que o Penharol tem esse time para ganhar no primeiro tempo? Porque o Penharol é um time muito reativo, é um time muito defensivo. É um time que tem dificuldade em criar jogadas, né? Então, por ser um time reativo. Então aqui ele vai ter que propor o jogo. Então eu quero observar qual vai ser o cenário. Como é que vai ser o Penharol propondo o jogo? Como é que vai ser o Penharol tendo que correr atrás do resultado desde o primeiro minuto e precisando da vitória, né? Como é que o Bulu Bulu vai se comportar? Então eu tenho essa curiosidade para identificar no primeiro tempo. E aí, o primeiro tempo que o campo estiver me entregando, eu tomo a decisão se eu vou estar a favor dessa vitória no primeiro tempo do Penharol ou não, tá? Como eu falei para vocês, para mim tem 2 times na Libertadores que são os melhores times argentinos, tá? E não é o River Plate, é o Estudiantes e o Racing. São 2 times que vêm jogando muita bola. Óbvio que quando a gente fala do River Plate, a gente sempre vai colocar como o favorito argentino, porque é um time extremamente forte, né, velho? É um time extremamente forte, esse time do forte que eu digo, em termos de jogadores experientes, em termos de casca, de dificultar o jogo para o adversário, esse time do River Plate. Mas em bola jogada, hoje, o Estudiantes e o Racing jogam melhor do que o River Plate, tá? Então, em casa, eu vejo um favoritismo sim para o Estudiantes. Porém, a Universidade do Chile é um time também bem organizado e mostrou isso contra o Botafogo. O Botafogo não merecia perder o jogo, mas acabou perdendo, né? Porque a Universidade do Chile é bem traiçoeiro. Mas eu vejo um certo favoritismo aqui para o Estudiantes, tá? Para pré-jogo, eu gosto do empate, não tem aposta, pagando em 25 para você combinar com outro jogo, né, uma duplinha. Por exemplo, esse empate anula aqui do Estudiantes com a vitória do Grêmio é uma boa, é algo que eu olho com bons olhos, então vale a pena olhar também. No pré-jogo, no ao vivo eu vou estar de olho, obviamente, na vitória do Estudiantes também, tá? Porque eu vejo realmente um favoritismo muito grande, está jogando muita bola esse time do Estudiantes. O River Plate vai enfrentar o Barcelona de Guayaquil e o River Plate está pagando 1,42. Para mim é uma cotação errada, visto que o Barcelona é um time bom, é um time organizado. Venceu o primeiro jogo contra o Independente Del Valle. Óbvio que pelo fator caso, o River vai fazer aquela atmosfera no Monumental, por isso que está dando esse favoritismo e é favorito, tá? Mas, como eu falei, eu não gosto dessa cotação em 42 contra o time do Barcelona, que é um time organizado, muito organizado. Então é um jogo que eu vou levar para o ao vivo, analisar no ao vivo como é que vai ter esse confronto, para tomar a decisão do que fazer aqui. E até caso o River Plate esteja amassando, esteja pressionando o Barcelona dentro de casa, esperar uma cotação melhor, porque essa cotação realmente não me agrada, tá? No jogo, no primeiro, um mercado que eu gosto de estar de olho é o mercado de gols. Tá pagando aqui só 1,22, o over 1,5.
É o que eu gosto de estar de olho, porque o Barcelona é um time que sabe contra-atacar muito bem, né? Mas pela cotação estar bem baixa, eu prefiro esperar no ao vivo para pegar uma cotação melhor na possível vitória do River Plate. Mas isso dependendo do que o jogo está me mostrando. Se o River Plate estiver tomando muitos contra-ataques do Barcelona, não vale a pena estar a favor dessa vitória, tá? Não vale a pena se o River estiver sofrendo muitos contra-ataques. Já falei aqui, né, no jogo do Botafogo, e aqui nós temos mais um time da Venezuela, o Puerto Cabello, né, vai jogar contra o Vasco. O Vasco que vem de uma atuação horrorosa contra o Corinthians, que sofreu um empate contra o Melgar, mas para esse jogo, o Vasco que poupou jogadores no jogo contra o Corinthians, né, entrou com o time reserva. Aqui provavelmente, eu acredito que vai com o time titular, não é possível que o cara ele vai poupar os jogadores. Então eu gosto de estar a favor da vitória do Vasco justamente porque o time do Porto Cabello da Venezuela é muito abaixo, velho. É muito abaixo e a bola aérea do Vasco é muito boa. Outro mercado que eu gosto também de estar de olho é o over 1,5, tá? Nesse jogo do Vasco. Os jogos do Vasco têm sido jogos com gols, beleza? Então é algo que eu também gosto de estar de olho. E por último aqui, nós temos o Independente Del Valle contra o Universitário. Também gosto de estar a favor do Independente Del Valle. Dentro de casa é muito forte, né? Tem uma certa altitude lá, não é tão pesada, mas tem uma certa altitude. É muito superior em relação aos seus adversários quando joga dentro de casa. Os brasileiros sabem muito bem disso, né, que quando vai enfrentar com o Independente Del Valle lá, sofre bastante. Perdeu o primeiro jogo para o Barcelona no Clássico, né, no Equador, e vai com tudo aqui em busca dessa vitória. Então acredito sim na vitória do Independente Del Valle. Dá para aproveitar em uma dupla essa cotação e esperar um pouco essa odds valorizar, beleza? Jogo com gols, eu listei aqui o América de Cali contra o Corinthians. O América de Cali é hoje o melhor time da Colômbia, tá? É o líder do campeonato colombiano. Venceu o primeiro jogo com muita autoridade, tá? Com muita autoridade aqui, ó, o Racing, lá no Uruguai por 3-1, né? Acabou perdendo aqui o colombiano. Não sei nem se é o líder mais depois dessa derrota. Mas é um time que vem jogando bastante, que vem marcando muitos gols, esse time do América de Cali, né? Principalmente quando joga dentro de casa. Se a gente pega o retrospecto deles dentro de casa nos últimos jogos, ó, 2 gols, 3 gols, 3 gols e 1 gol. Marca gol todo jogo. E a gente sabe que o Corinthians precisa dessa vitória, né? É um time também que costuma marcar bastante gols, é um time bem ofensivo, só que defensivamente é muito fraco. Então, aqui para mim não tem favorito, né? Para mim é um jogo bem equilibrado. Tem que ver qual time que o Corinthians vai a campo. Acredito que vai com o time titular, pode ser que copie um ou outro jogador. Mas o mercado que eu gosto de estar de olho é no mercado de gols, porque são 2 ataques bons, 2 ataques excelentes. Inclusive, 80% dos últimos 10 jogos do Corinthians aconteceu over 1,5 e 70% dos jogos do América de Cali aconteceu over 1,5. E, cara, na Bet365 tá pagando em 44 se over 1,5, mas na MC Games está pagando 1,50. E, cara, pra mim essa cotação tá show de bola. Tá 1,50 pagando no over 1,5 aqui, tá excelente de fato, vale a pena. Eu vou deixar um link na descrição para você, beleza? Jogo do Leeds, você já sabe, né? O Leeds está brigando aqui pelo acesso, saiu do G2, né? Por quê? Porque empatou, vacilou, empatou, perdeu aqui a liderança. O Burnley agora é o líder com 84 pontos, o Sheffield com 83, eles estão com 82. A briga tá boa aqui, né, velho? A briga tá boa, a diferença de 2 pontos do primeiro para o terceiro colocado. Então, assim, absurdo vai ser essa reta final. Vou estar acompanhando os jogos dos 3, né, nessa reta final. O Leeds aqui vai jogar fora de casa contra o Middlesbrough, então não é tão favorito assim, até porque tá brigando por esse G6, né, para brigar por uma qualificação para a primeira divisão. Então é um jogo muito difícil para o Leeds. O mercado que eu gosto de sempre é o mercado do mais escanteios do Leeds, né? Se a gente pega os últimos jogos do Leeds, tem uma média muito alta de escanteios, e 80% dos jogos dos últimos 10 aconteceu. Eles terminaram com mais cantos, e é algo que eu acredito que vai se repetir aqui, é o Leeds terminar com mais cantos, tá? Eu sempre vou estar a favor dessa opção. Agora vamos falar de Champions League? Vamos falar de Champions League. Agora o bicho pega, né, velho? Agora o bicho pega, vou até me ajeitar aqui, vou até ajeitar aqui as coisas, porque agora o bicho pega. Vamos lá. Falando primeiro de Arsenal e Real Madrid. 2 times com muitos desfalques, né? O Arsenal perdeu o Gabriel Magalhães, está sem o Gabriel Jesus, está sem o Calafiori, que eu acredito que seria até o substituto do Gabriel Magalhães, né? Eu poderia entrar na lateral e colocar o Ben White ali, ou o Kiwior, né, na defesa, mas são caras que estão jogando nas laterais. Então o Arsenal chega com um desfalque muito importante, mas tem a volta do Saka, que deve ser titular para esse jogo. Real Madrid também não sabe se o Lunin ou o Courtois vai jogar, né? Provavelmente eu acho que o Courtois deve voltar,
mas ainda não se sabe, ou o Lunin, né? Mas contra o Valência jogou com um goleiro sub-19, o Real Madrid que estreou no profissional agora. Então o Real Madrid também chega com muitos desfalques, obviamente, principalmente ali no sistema defensivo. Porém, tem um quarteto lá na frente que está jogando muito, né? Para esse jogo aqui, galera, vou ser bem sério para vocês, o Real Madrid não está jogando nada bem. O Real Madrid vem de atuações bem ruins, né? Se a gente pega aqui, ó, os últimos jogos do Real Madrid, trazendo aqui para vocês, né? Perdeu agora para o Valência, em um jogo onde o Valência não foi superior, né? Não, o Real Madrid teve chance de poder ganhar. O Vinícius Júnior perdeu um pênalti quando o jogo estava 0-0. Depois tomou o gol a equipe do Real Madrid. O Real Madrid foi lá, pressionou, criou oportunidades, conseguiu um empate, pressionou, mas no contra-ataque no final do jogo o Valência foi lá e ganhou a partida, né? O Real Madrid vem sofrendo muito com esses contra-ataques e vem jogando mal em vários jogos, e esse foi um deles. Contra a Sociedade foi outro jogo que aqui está como empate, né? Mas foi um jogo que o Real Madrid perdeu no tempo normal, nos 90 minutos. O empate veio na prorrogação e aí veio a classificação na Copa do Rei porque tinha vencido o primeiro jogo. Mas foi um jogo onde também o Real Madrid jogou muito mal. Contra o Leganés foi um jogo bem polêmico com a arbitragem, né? Pênalti marcado para o Real Madrid que não foi, a verdade é essa. E aí o Real Madrid acabou ganhando de virada também, né? Fez um gol primeiro, tomou uma virada no primeiro tempo, e aí no segundo tempo foi lá e fez 2 gols. Jogo muito mal do Real Madrid. Contra o Villarreal foi um jogo onde o Mbappé acabou marcando 2 gols e virou o jogo contra o Villarreal. Mas o melhor da partida foi o Courtois, beleza? Porque o Villarreal pressionou bastante, foram mais de 18 finalizações, se eu não me engano, do Villarreal. E Courtois salvou o jogo, junto com o Mbappé, obviamente. Contra o Atlético de Madrid, o Real Madrid venceu nos pênaltis, tá? Não jogou bem. Contra o Rayo Vallecano também sofreu bastante. Ou seja, eu estou contando aqui os últimos jogos e são inúmeros jogos que o Real Madrid não vem jogando bem. Então, assim, eu não duvido o Arsenal surpreender ainda mais dentro de casa. O Arsenal que tem uma característica de controlar muito o jogo, né? De ter a posse de bola e controlar muito o jogo. Só que o Arsenal tem um problema, que isso aqui pode ser fatal, que é os contra-ataques. O Arsenal é um time que sim, nos seus jogos ele sofre contra-ataques, tá? Porque joga com jogadores obviamente no campo do adversário, né? As linhas bem altas, controlando, tocando muita bola, controlando muito o jogo no meio campo, mas é um time que sofre com os contra-ataques. Acredito que por ser Champions League contra o Real Madrid, óbvio que a Arteta deve cuidar disso, né? Porque contra o Everton mesmo, o Everton teve várias oportunidades de contra-ataque. Contra o Fulham teve várias oportunidades de contra-ataque, só nos últimos 2 jogos do Arsenal. Mas é um time que tem problemas com esses contra-ataques e a gente sabe que o contra-ataque do Real Madrid com o Vini Júnior, o Mbappé, né, o próprio Rodrigo, o Bellingham é um contra-ataque muito forte mesmo. E na Champions League esses jogadores costumam crescer bastante, tá? Vamos lá agora para os mercados para se trabalhar nesse confronto aqui. Eu gosto do mercado de escanteios. O Arsenal, como tem esse controle de jogo, né, e como pressiona bastante pelas pontas, e com a titularidade do saque do Gabriel Martinelli, isso potencializa muito os escanteios do Arsenal, né? Inclusive, se a gente pega a média de cantos do Arsenal, é de 6,8 escanteios por jogo, uma média bem alta. Do Real Madrid também é bem alta, só que o Real Madrid cede bastante, beleza? O que é que eu gosto aqui dessa opção de escanteios? Para o Arsenal marcar pelo menos 4 cantos, né? Mais de 3 cantos do Arsenal. Tá pagando 1,16 para uma dupla, é uma boa aposta, tá? É uma excelente aposta. Que inclusive eu vou lhe dar outras opções aqui, que uma dupla que eu fiz foi para o Arsenal ter mais de 3 cantos e a Inter de Milão mais 1,5 no handicap asiático, mais 1,5 Inter de Milão. E eu vou explicar daqui a pouco esse jogo da Inter de Milão, mas só uma aposta já para deixar aqui para vocês, tá? Uma opção que eu gosto do Arsenal é essa, beleza? Outra opção que eu gosto aqui nesse jogo do Arsenal é nos jogadores do mercado alternativo, que é para o Rice, né, fazer pelo menos um desarme. Isso é algo que o Rice faz com tranquilidade, né, Então, para o Rice fazer um desarme, para o Bellingham fazer um desarme, também uma boa, tá? Para o Bellingham fazer um desarme e para o jogo ter pelo menos 5 finalizações no gol. Tá pagando 1,50 essa odds. É uma odds que eu gosto no mercado alternativo, né, de chute ao gol e de jogador, que eu gosto desse confronto, tá? Pro Rice e Bellingham fazer pelo menos um desarme e pro no jogo ter 5 finalizações no gol. Olha também no Mbappé, que sempre dá uma finalizadazinha, tá? Mas como o Arsenal acredita que vai ter o controle, eu deixei essa opção de lado, beleza?
porque eu acredito que o Arsenal vai ter o controle. Quem vai vencer o confronto? Cara, esse jogo tá me cheirando cara de empate, sendo bem sincero pra vocês, tá com uma cara de empate grande, tá? E eu não gosto de atuar no mercado de gols porque eu acho que vai ser um jogo bem equilibrado, truncado, porque o Arsenal controla muito bem essa partida. Então o mercado de gols também é algo que eu não recomendo fazer de pré-jogo, recomendo você levar pro ao vivo. Apesar que os jogos do Real Madrid têm sido jogos com gols, porque é um time que tem tomado muitos gols e obviamente sempre faz porque tem um quarteto excepcional lá na frente, tá? Galera, esse jogo do Bayern de Munique contra a Inter de Milão, acredito que o Bayern vai ter muita dificuldade, tá? Primeira coisa, o Bayern tá sem o seu sistema defensivo. A zaga tem sido o Dyer e o Kim, né? O Upamecano tá lesionado, o Neuer tá lesionado, Alphonso Davies tá lesionado, ou seja, 3 jogadores importantes e titulares da defesa do Bayern está fora do confronto. 3, beleza? E, além disso, ainda no último jogo, o Bayern acabou perdendo o Musiala. Então, o Musiala também está fora do jogo. É um jogador muito importante, é o jogador que mais vem se destacando, junto com o Harry Kane, obviamente, e o Kimmich, na temporada. É o cara que dá o drible diferente, junto com o Olise, né, o Olise. Mas é o cara ali do meio campo, o Musiala, e é o cara também que cuida muito do lado esquerdo do Bayern de Munique. É uma perda muito importante para o Bayern de Munique, tá? Que chega para esse confronto cheio de desfalques. Diferente da Inter de Milão, que o único desfalque que tem é o Dumfries, que também é um jogador importante, é um excelente jogador, mas que tem peça de reposição ali. Não é desfalque tão importante quanto o do Bayern de Munique. A Inter é a melhor defesa dessa Champions League, tá? Se eu não estou enganado, a Inter tomou 2 gols nessa Champions League. Inclusive, um dos gols foi agora no confronto contra o Feyenoord, que foi isso mesmo. Tomou um gol na fase de Liga e um gol agora contra o Feyenoord, e nenhum vacilo que deu a defesa da Inter de Milão, que acabou tomando um gol. Mas, cara, 2 gols só em toda a Champions League até agora. É absurdo, velho. A gente tá falando de um que já tá nas quartas de finais, e a gente tá falando de uma fase de Liga que aumentou para 8 jogos, né? Então, é um absurdo mesmo essa campanha, essa defesa da Inter de Milão. Acredito que vai jogar fechadinho aqui, que o Bayern vai propor jogo, vai buscar mais um gol, e a Inter vai estar fechada, buscando um contra-ataque ou outro e levar a decisão para dentro de casa. A Inter tem feito isso, velho. A Inter tem feito isso. Então, assim, vamos lá agora para os cenários que eu acredito, tá? A Inter mais 1,5, que é para a Inter não perder por 2 gols, é algo que eu acredito porque é uma defesa muito sólida. A Inter tomou 2 gols durante toda a liga e eu não acredito que aqui vai perder de 2-0. Acho muito difícil isso, por conta dos desfalques do Bayern de Munique e também por conta da defesa do Bayern de Munique, que é uma defesa que toma muitos gols, tá? Toma muitos gols. E a Inter se defende muito bem. Então, esse handicap mais 1,5 é algo que eu gosto, beleza? Outra opção que eu gosto é para o Bayern de Munique terminar com mais cantos, justamente porque eu acredito que a Inter de Milão vai jogar com bloco baixo, o Bayern vai pressionar, vai buscar o gol o tempo todo, joga com extremos bem abertos e tem uma média de escanteios muito alta e cede poucos escanteios, né? Inclusive, a média de escanteios do Bayern de Munique é de 6 e de apenas 3,7 escanteios sofridos. Quando eu venho para dentro de casa, nos últimos 10 jogos, em todos os jogos o Bayern terminou com mais cantos do que o adversário. Tem uma média de 7,5 escanteios e de apenas 1,7 escanteios sofridos. É uma diferença assim, muito grande, né? O time tem uma média de menos de 2 escanteios sofridos nos últimos 10 jogos em casa. Mesmo um absurdo. Então é um mercado que eu gosto bastante. E em relação a jogador aqui, eu gosto de olhar, obviamente, para uma finalização no gol do Harry Kane. Em termos de desarmes, eu gosto do Barella para ter pelo menos um desarme no jogo. O Barella tem uma média de quase 2 desarmes por jogo. E como o time vai jogar em bloco baixo, a probabilidade dele estar marcando ali os jogadores no meio campo é muito grande para roubar essa bola. E outro jogador também que eu gosto que será titular nesse confronto é o Palhinha, né? O Palhinha também fazer pelo menos um desarme. O Palhinha que é o cara que vai ser responsável por essa marcação, já que tem tantos lesionados, né? No meio campo praticamente ele, o Laime ali, são o Goretzka, né? É os responsáveis por essa marcação. Como o Palhinha é um cara mais de contenção e de contenção no contra-ataque, acredito em um desarme do Palhinha, que também tem uma média de 2 desarmes por jogo. Então, um chute no gol do Harry Kane, um desarme do Barella e um desarme do Palhinha também é uma boa opção, tá? Galera, e aqui para quem vai ganhar também tô fora. Velho, resultado, tô fora aqui, tá? Resultado, tô fora. Prefiro trabalhar com esses outros mercados. Se você gostou do vídeo, lembre de curtir e se inscrever no canal, compartilha com seu amigo e entra no Clube dos 5% para pegar todas as minhas apostas, tá? Entra logo.